Qual a estimativa da safra brasileira de soja? No episódio de hoje nós vamos trazer para vocês aqui os detalhes de cada uma das regiões percorridas pelas nossas equipes. Fique ligado! Após percorrer mais de 20 mil quilômetros pelas estradas brasileiras, avaliando lavouras em vários dos estados produtores, nós compilamos aqui uma série de dados captados no campo para trazer para vocês informações a respeito do desenvolvimento da safra brasileira, trazendo uma nova atualização em relação ao que a gente tinha feito, trazido aqui no início de janeiro. Então vamos lá conhecer um pouquinho do que mudou desde janeiro para agora em relação à safra brasileira de soja. Bom, vale a pena a gente começar falando um pouco aqui do desenvolvimento do clima, que foi o grande tema que a gente trabalhou desde o início aí do Rally da Safra e acompanhando o desenvolvimento climático em cada uma das regiões. Nós já havia falado para vocês a respeito do clima muito seco, tanto em novembro quanto em dezembro, que caracteriza a safra do centro-sul do Brasil. Ou seja, quando a gente fala do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente já vinha falando de um clima muito seco, diferente do que a gente encontra quando a gente olha para o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e todos os estados aí do norte e nordeste do Brasil. E daí chegou o mês de janeiro, mês que a gente estava no campo já fazendo as avaliações, e esse cenário de falta de chuvas, de uma certa forma, continuou no sul do Brasil. E daí a gente consegue olhar isso aqui em alguns gráficos. Vamos começar aqui falando das regiões que não choveram, trazendo aqui principalmente Cruz Alta, que chove geralmente algo em torno de 187 milímetros, que é a média aí dos últimos 10 anos, e em janeiro só choveu 99 milímetros. Lembrando que dezembro tinha chovido 45 e novembro aí mais 34, ou seja, o solo estava extremamente seco e a gente precisaria de um bom volume para regularizar a situação dessa região. Já em Toledo, quando a gente volta vem para o Paraná, oeste do Paraná, a gente de fato teve um clima se regularizando, as chuvas já voltaram, não como a gente desejava, né, mas estão voltando, e a gente vê esse cenário também ao longo do mês de fevereiro. E olha aqui, quando a gente volta para Sorriso, volta aqui para Barreiras, lá na Bahia, nós novamente temos aqui um janeiro bastante chuvoso, acima inclusive das médias dos últimos 10 anos. Esse cenário caracterizou o mês de janeiro, enquanto nossas equipes estiverem a campo, avaliando as lavouras dessas regiões. E sem dúvida alguma, essa seca no sul traz consequências em relação aos números que nós vamos mostrar aqui para vocês. Antes de detalharmos aqui os resultados de cada um dos estados, nós trouxemos um slide falando um pouco dos estágios de desenvolvimento das lavouras de soja por estado. E eu queria aqui começar falando do Mato Grosso, que já está com 75% da sua área colhida e onde de fato não precisa mais de chuva para definir o potencial produtivo. Na verdade, Mato Grosso já está bem definido o seu potencial de produção e a gente vai trazer um pouco desses resultados para vocês. Conforme a gente avança aqui para Mato Grosso do Sul e Goiás, nós vemos um cenário com algo em torno de 37% a 40% das lavouras colhidas e com percentual em torno de 60% a 50% já em estágio de maturação. Ou seja, a chuva também já não faz mais diferença para essas regiões. Na verdade, ela pode até atrapalhar o início da colheita nessas regiões. Já quando a gente começa a avançar, e daí vamos falar aqui da região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que a gente tem muito pouco dessas lavouras colhidas, a gente já começa a ver um percentual aqui de lavouras, 37%, que estão em estágio de floração, enchimento de grão, onde a umidade é necessária para fechar o ciclo. E de fato nessas regiões não falta umidade porque vem chovendo de uma forma bastante satisfatória. E vamos andando para frente aqui, olhando para o Paraná, que já está com 30% colhido. Se nós olharmos só o oeste do Paraná, já teria um número muito maior que isso daqui. Mas de fato o Paraná ainda a gente tem 19% das lavouras aqui ainda em estágio de floração e enchimento de grão. Então a chuva no Paraná ainda é importante. Lembrando que janeiro foi um mês que choveu para o Paraná, nós mostramos anteriormente, e pegou justamente as lavouras numa fase determinante de enchimento de grão e definição de safra, principalmente quando a gente olha para a região centro, a gente olha para a região sudeste do estado. E eu queria destacar aqui para vocês o estado do Rio Grande do Sul. Não tem nada colhido ainda no Rio Grande do Sul, tem em torno de 24% das lavouras em maturação, mas olha só isso daqui, em estágio vegetativo ou floração, e mais aqui em estágio de enchimento de grão, a gente tem a grande maioria das lavouras.
Ou seja, o que vai acontecer daqui em diante em relação ao clima vai afetar muito o resultado do Rio Grande do Sul, e a gente vai estar no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas nos outros estados, acompanhando o que está acontecendo, tirando a amostra do campo e acompanhando sem dúvida alguma o clima. Vamos então olhar o resultado dos estados que o Rally da Safra já percorreu. Começando então pelo Paraná. A gente já esteve no Paraná lá em janeiro, olhando principalmente as lavouras do oeste do estado, que foi a região mais prejudicada sem dúvida alguma. Nossas equipes ficaram muito impressionadas com o péssimo desempenho das lavouras, inclusive lavouras que morreram, lavouras que não foram colhidas e lavouras aí que foram retiradas para dar espaço já ao milho segunda safra. Nas amostras do Rally ficou bem claro esse cenário do oeste do estado. Nesse gráfico aqui a gente tem aqui um pouco da distribuição das amostras realizadas pelas nossas equipes. Então vamos pegar aqui, ó, lavouras de 0 a 20 sacos por hectare, corresponde a 65% das amostras realizadas. Ano passado a gente não tinha nenhuma amostra realizada com tal nível aí de perdas. A gente vai para 20, 40 sacos, já 35% das lavouras avaliadas nessa faixa. Olha só como é diferente quando a gente olha para a safra 2021, né? Que a gente estava falando aqui de 68%, mais 21% das lavouras avaliadas acima de 40 sacos. Então isso demonstra bem o resultado que a gente tem para o estado e principalmente um péssimo resultado trazido pelo oeste do estado. Tem que lembrar que o oeste do Paraná corresponde aí praticamente 1/3 da área total do Paraná. Mas ainda tem outras lavouras se desenvolvendo, inclusive no Paraná, que vale a pena a gente ressaltar. Inclusive o Rally volta para o campo para visitar aqui o estado do Paraná no início de março, de 6 a 11 de março, para a gente avaliar as lavouras do norte, as lavouras aqui do sudeste do estado, as lavouras também da região central do estado, que são lavouras que ainda têm potencial aí para se desenvolver e apresentar um resultado melhor do que a gente viu aqui, tanto no oeste quanto no sudoeste do Paraná. Em termos de resultado, o que a gente tem aqui? Safra passada, Paraná registrou 61 sacos por hectare de média. Nós começamos o Rally, ou melhor, começamos o plantio dessa safra com uma estimativa de 63 sacos, né? Era o potencial aí máximo aqui que a gente poderia explorar para o Paraná como um todo, e a gente está revisando já para 41 sacos por hectare a produtividade para o estado. Então é uma quebra aí de 32%, 33% em relação à safra passada, e de fato um dado que ainda não está consolidado, né? A gente precisa avaliar a lavoura dessas outras regiões para fechar esses números. Bom, vamos falar então agora do Mato Grosso do Sul, que foi outro estado que a gente já percorreu, tanto a região norte e quanto a região sul, e de fato existe uma disparidade gigantesca nesse estado. Quando a gente olha para o norte do Mato Grosso do Sul, e estamos falando aí de São Gabriel, estamos falando de Chapadão do Sul, a gente está vendo produtividades sensacionais, produtividades inclusive que a gente pode chamar de recordes para o estado. Agora, quando a gente fala do sul do estado, é importante lembrar também que o sul do estado corresponde aí pelo menos 3/4 das lavouras, é uma região que apresenta perdas consolidadas, da mesma forma como a gente viu aí no oeste do Paraná. Vamos dar uma olhada nas suas amostras? As amostras realizadas no sul do MS, 25% delas de 0 a 20 sacos por hectare, 47% delas de 20 a 40 sacos, e depois somente 19,9% lavouras acima aí de 40 sacos. Então, de fato, existe uma quebra no Mato Grosso do Sul. A gente teve um pouco de regularização do clima, como a gente viu no Paraná ao longo do mês de janeiro, e isso traz algum alento, mas não impede que a gente tivesse que fazer uma revisão nos números do estado. Então, se ano passado a gente produziu 58,6 sacos por hectare de média para o estado, nós estamos trazendo aqui a produtividade estimada para 45 sacos, então uma revisão aí, uma quebra de 23% em relação à safra passada e muito abaixo, né, do potencial que a gente havia vendo aqui para o estado. Bom, fechando o quadro aí dos estados que tem uma revisão negativa de produtividade, a gente traz aqui o Rio Grande do Sul. Geralmente a gente avalia o Rio Grande do Sul somente lá no mês de março, porque de fato são regiões aí que plantam muito mais tarde. Mas esse ano a gente colocou uma equipe agora no início de fevereiro para fazer uma avaliação emergencial, vamos dizer assim, do estado, dada a situação crítica
que ele se encontra. O mês de dezembro já não tinha chovido, mês de janeiro também não choveu e a gente começou a ver lavouras aqui que estavam entrando no seu período de floração, até mesmo antes disso daí, que começaram a morrer no campo. Isso a gente pode ver aqui em algumas fotos, nossa equipe trouxe vários relatos mostrando essa situação trágica do Rio Grande do Sul. E de fato, quando a gente olha em termos de regiões do Rio Grande do Sul, a gente pode considerar que a região das Missões é a região mais afetada, que tem lavouras aí um pouco mais precoces e tem perdas aí acima de 60%, sem dúvida alguma. E esse quadro continua quando a gente entra na região aí do Planalto e mesmo no sul do estado. A situação só não é mais crítica nas regiões mais tardias, como é o caso aí da região da Serra do Rio Grande do Sul, que ainda tem um potencial para ser desenvolvido. Importante a gente ressaltar aquele gráfico que a gente mostrou lá no começo, no qual a gente mostrava o quanto de lavoura ainda está no estágio de floração, enchimento de grão e quão importante é a chuva agora ao longo do mês de fevereiro e até mesmo de março para a gente fechar o potencial produtivo dessas lavouras. Olha só como é que está a nossa estimativa agora. Nós estamos falando de uma safra de 27 sacos por hectare de média, o que representa uma quebra de mais de 50% em relação à safra passada. E essa quebra pode não parar por aí, caso não tenhamos uma regularização climática agora ao longo do mês de fevereiro e março. Bom, vamos trazer agora as notícias positivas que o Rally da Safra conseguiu observar a campo. O estado do Mato Grosso é o estado que o Rally mais percorre. A gente começa em janeiro fazendo a avaliação das lavouras de ciclo precoce e se estende até ao longo do mês de fevereiro aí fazendo a avaliação das lavouras de ciclo mais médio e tardio. Então a gente rodou lá tanto o médio norte quanto o oeste, quanto o sudeste do estado em janeiro e agora a gente retomou, inclusive avaliando aí o Vale do Araguaia também. E de fato a gente tem uma surpresa muito positiva no Mato Grosso, porque toda aquela preocupação que havia em relação ao excesso de chuva, em relação aos dias nublados e que poderia afetar a produção do estado, a gente conseguiu ver que a preocupação não é tão grande assim, ou melhor, a gente vê alguns problemas, por exemplo, de grãos ardidos em algumas lavouras que estão sendo colhidas, produtores inclusive reclamando isso daí, porém quando essa soja chega no armazém e é blendada, a gente vê que não existe uma perda que a gente possa atribuir para o estado como um todo. Olha só um pouco das amostras realizadas aqui no médio norte do estado e aqui consolidando tanto em ciclo precoce quanto de médio. 83% das amostras acima de 60 sacos por hectare, contra 77% que a gente identificou na safra passada. Isso fez com que a gente revisasse o nosso número para o Mato Grosso, então agora a gente está trabalhando com 61,5 sacos por hectare de média contra 57,9 da safra passada. Sim, isso aqui é um novo recorde para o estado do Mato Grosso. O último recorde havia sido de 60 sacos e 1,5 saco aqui é muita coisa para um estado do tamanho do Mato Grosso que vai produzir mais de 40 milhões de toneladas. Outra revisão positiva que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui diz respeito ao estado de Goiás, que também a gente já percorreu, principalmente a região sudoeste do estado. Nossas equipes, inclusive, estão nesse momento fazendo a avaliação da região leste e o que a gente tem até agora de resultado é um cenário muito positivo, inclusive com novos recordes aqui para a gente compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhada aqui nas amostras do Rally. 95% das lavouras amostradas pelo Rally apresentaram produtividades acima de 60 sacos por hectare. Então isso nos dá a segurança de fazer uma nova revisão em termos de produtividade média para o estado. Estamos falando agora de 64,5 sacos. Sim, é um novo recorde para o estado, acima aí 5% acima do resultado da safra 2021, quando a gente colheu 61,4 sacos por hectare. As lavouras de Goiás estão um pouco mais atrasadas em relação ao que a gente viu ali para o estado do Mato Grosso, mas o que a gente tem de perspectiva daqui para frente é muito positivo. Esse bom resultado do estado deve levar o estado de Goiás para a segunda posição em termos de produção nacional de soja, deixando para trás aí o Rio Grande do Sul e o Paraná que sofreram com a estiagem. Nós estamos ainda na metade da etapa soja do Rally, tem muita estrada pela frente e muito estado para ser avaliado também. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para esse mapa, a gente consegue ver já que Minas, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia devem trazer sim surpresas positivas quando a gente estiver fazendo a avaliação. Agora, quando a gente voltar para o Rio Grande do Sul e Paraná, que a gente vai conseguir balizar o quanto que esse número vai ser revisado para cima ou para baixo em função das condições encontradas.
Consolidando esses dados, nós temos aqui para essa safra de soja 40,5 milhões de hectares plantados, um crescimento de 4,1% em relação à safra passada, um ótimo resultado aqui, cabe a gente ressaltar. E quando a gente fala em termos de produção, estamos falando aqui de uma estimativa de 125,8 milhões de toneladas, estamos falando de 18 milhões de toneladas abaixo do potencial dessa safra e muito abaixo também da safra passada, quando a gente registrou os 138,4 milhões de toneladas. Trazendo aqui os dados de produtividade Brasil, nós estamos falando que essa safra teremos uma produtividade média de 51,7 sacos por hectare, ou seja, abaixo aí tanto do pré-plantio quanto da safra passada. Esse número, inclusive, só supera o resultado da safra 2015-2016 de 49,3 sacos por hectare. E isso que a gente vai estar de olho a partir de agora. Para finalizar aqui a apresentação, nós também trouxemos aqui uma avaliação em relação ao que pode acontecer daqui para frente. E conforme eu falei, a gente ainda vai percorrer esses demais estados. E a atenção especial fica por conta do Rio Grande do Sul, em especial Rio Grande do Sul, porque é onde tem um percentual maior de lavouras ainda em estágio, seja de floração, seja em enchimento de grão, e é uma região que está faltando chuva. Havia previsões para acontecer chuvas ao longo da última semana, não ocorreram. Existem previsões para essa próxima semana e a gente depende sim que ela ocorra. Na nossa avaliação, nós temos ainda 10 milhões de toneladas de soja sobre análise. Se as condições não melhorarem, esse nosso número de 125,8, que já foi 144, já foi 134, pode virar um número de 115,9 milhões de toneladas, caso a gente não tenha a regularização do clima ao longo do mês de fevereiro e março, e é isso que o Rally da Safra vai estar fazendo, acompanhando a condição das lavouras nessas regiões e acompanhando o clima. Bom, assim a gente encerra então mais um episódio da TV Rally. Gostaria de lembrá-los que todo esse material vai estar à disposição para download lá no site do Rally, vai ter um e-book exclusivo para vocês, então convido também para fazer o download. E semana que vem, sem dúvida alguma, a gente traz mais informação do que está acontecendo em cada uma das regiões percorridas pelo Rally. Um grande abraço! Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio na ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para a preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. Que força é essa que todos os dias inspira, apoia e transforma? Que valoriza o trabalho, reconhece os esforços e lado a lado com o produtor dá mais vida ao campo? Que a muitas mãos sustenta, agrega valor à terra, alimenta, é paixão para inovar, encurtar distâncias entre tecnologia e produção, ser parte de várias histórias em uma jornada de confiança e proteção. É a força da parceria, que com respeito, integridade e segurança, promove o crescimento e constrói relacionamentos sustentáveis. Tudo para cuidar do nosso bem mais precioso, as pessoas, e assim cultivar hoje novos amanhãs. Bem-vindos ao programa que vai integrar toda a cadeia agrícola do Brasil, intensificando relacionamentos, potencializando resultados, multiplicando benefícios, fortalecendo laços. Juntos FMC. Inovação que nos conecta a você.
O mundo está mudando. A população mundial está crescendo. Em 2050, mais 2,4 bilhões de pessoas precisarão ser alimentadas. Portanto, se pudermos fazer mais para ajudar mais agricultores a produzir mais alimentos, de maneira mais sustentável, em todos os tipos de solo, estaremos contribuindo para um futuro melhor para todos. Como líder global, nós da OCP acreditamos que trabalhar em conjunto é a chave para garantir uma agricultura sustentável e próspera. Buscamos atingir os limites da ciência e da tecnologia para uma agricultura sustentável, não apenas para nós, mas para gerações futuras. Usando nossa experiência para transformar o precioso fosfato de Marrocos, o trabalho que realizamos é de vital importância, procurando constantemente criar soluções inovadoras de fertilizantes em toda a cadeia de valor. Mineração, refino, transformação e criação de produtos para o benefício de pessoas em todo o mundo. Os fosfatos são vitais para o desenvolvimento e crescimento das culturas, portanto, os fertilizantes fosfatados são um fator de crescente importância para os agricultores de todo o mundo, já que o crescimento radicular se torna cada vez mais um fator crítico. É por isso que não mineramos apenas da melhor forma e mais inteligente, ou refinamos nossas técnicas de produção para produzir fertilizantes com melhor desempenho em uma ampla variedade de solos. Nós também mineramos novas ideias, refinamos-as e as espalhamos para o mundo todo. O agronegócio movimenta a economia e transforma a vida de milhares de brasileiros, no campo e nas cidades. Mas os recursos para financiar a produção rural ainda são escassos. E a razão disso a gente sabe. Com dados quase sempre descentralizados e até mesmo desatualizados, avaliar o risco de financiar a produção agrícola é algo que consome muito tempo e recursos. E foi pensando em revolucionar esse cenário que a gente somou a expertise em análise de crédito da Serasa Experian com a experiência em análise dos riscos de produção e socioambientais da startup Brain AG e criamos uma plataforma que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa para avaliar produtores e propriedades e tomar as decisões mais precisas, as que se baseiam em dados. Plataforma Brain AG, uma família de soluções desenvolvidas especialmente para quem concede crédito, vende a prazo ou negocia safras antecipadas. Estamos no agro, semeando informação, cultivando credibilidade e colhendo novos negócios.